Kurt Cobain, vocalista, guitarrista e principal compositor do Nirvana, foi um dos maiores ícones musicais do século XX. Mas por trás do sucesso que o transformou em porta-voz de uma geração inteira, havia um homem profundamente atormentado, lutando contra dores físicas, emocionais e uma fama que ele nunca desejou. Sua morte, em abril de 1994, tornou-se um dos episódios mais marcantes e debatidos da história do rock, cercado de tristeza, teorias, contradições e uma aura de mistério que permanece até hoje. A trajetória que levou ao trágico fim começou muito antes do dia em que seu corpo foi encontrado. Durante anos, Cobain viveu entre extremos: criatividade intensa, sensibilidade profunda e uma solidão silenciosa que poucos ao seu redor conseguiam compreender. O peso da pressão, o abuso de drogas, a dor crônica e a luta interna contra sua própria mente foram se acumulando até formar uma espiral cada vez mais difícil de reverter. Os meses finais, uma espiral de crises. No início de 1994, a situação física e emocional de Kurt já estava em colapso. Ele enfrentava dores estomacais severas, crises de ansiedade, recaídas no uso de heroína e um conflito interno com sua própria imagem pública. A fama esmagadora do Nirvana, que explodira de forma inesperada com o álbum Nevermind, não era vista por ele como uma conquista, mas como uma prisão. A pressão aumentou ainda mais após um episódio crítico que ocorreu em Roma, em março daquele ano. Kurt sofreu uma overdose e foi levado às pressas ao hospital, deixando Courtney Love desesperada. A equipe médica conseguiu reanimá-lo, e o incidente foi inicialmente tratado como um acidente envolvendo medicamentos. Mais tarde, Courtney afirmaria que aquilo teria sido uma tentativa de suicídio, uma declaração que acrescentou ainda mais complexidade ao estado mental do músico naquele período. Após o episódio em Roma, amigos próximos e membros da equipe do Nirvana perceberam que algo muito grave estava acontecendo. Kurt se mostrava apático, retraído e emocionalmente exausto. Sua relação com Courtney Love estava estremecida por crises de ciúme, brigas constantes e desconfianças de ambos os lados. Ao mesmo tempo, ele se afastava cada vez mais do público e da própria banda. As turnês e compromissos começavam a ser cancelados, e a sensação de que tudo estava à beira do colapso se tornava evidente. O desaparecimento de Kurt Cobain. No final de março, após escapar de uma clínica de reabilitação em Los Angeles, Kurt desapareceu. Ele conseguiu pular o muro da instituição, pegou um avião rumo a Seattle e simplesmente sumiu pelos bairros da cidade. Por dias, ninguém sabia exatamente onde ele estava. Familiares contrataram até mesmo um detetive particular para tentar encontrá-lo. Durante esse período, Kurt visitou amigos, apareceu brevemente em diferentes locais e passou algumas noites circulando sozinho. Ele parecia confuso, perdido, mas também decidido a se isolar. A sensação era de que ele fugia não só de sua vida pública, mas também de si mesmo. O encontro trágico no estúdio de jardinagem. No dia 8 de abril de 1994, em uma manhã fria de Seattle, um eletricista chamado Gary Smith foi até a mansão de Cobain para realizar um serviço de instalação no estúdio de jardinagem localizado atrás da casa. Ao se aproximar do cômodo, notou algo estranho através da vidraça: o corpo de um homem deitado no chão, com uma espingarda sobre o peito. Ao entrar, percebeu que se tratava de Kurt Cobain. A cena era silenciosa, quase congelada no tempo. Kurt estava estirado no chão, vestindo jeans e um casaco pesado. A espingarda calibre 20 estava apoiada contra seu corpo e ao lado dele havia uma pequena caixa com parafernálias de drogas. Mais perto da porta, uma carta escrita à mão, endereçada ao seu amigo imaginário de infância, Boda, parecia contar seu desespero final, suas dores internas, seu cansaço com a fama e a pressão. A polícia concluiu que ele havia morrido 3 dias antes, no dia 5 de abril, sozinho, naquele pequeno cômodo isolado da casa. A carta e os últimos pensamentos. A carta encontrada ao lado do corpo se tornou um dos documentos mais comentados da história do rock. Em tom poético e doloroso, Kurt expressava o esgotamento emocional, a dificuldade de sentir prazer na música e o peso que carregava por não querer decepcionar seus fãs. Ele também mencionava a sensação de que sua criatividade tinha se esgotado e lamentava não conseguir mais sentir o entusiasmo que havia sentido no início da carreira. No final, fazia referência à esposa Courtney e à filha Frances Bean, deixando claro que as amava profundamente, mas que acreditava ser um peso em suas vidas. A carta terminou com uma frase marcante, inspirada por Neil Young: "É melhor queimar do que apagar-se lentamente." A repercussão mundial. A notícia da morte se espalhou rapidamente, causando choque internacional. Multidões se reuniram em frente à casa de Kurt, deixando flores, cartas e mensagens de despedida. Jovens choravam, fãs se abraçavam e muitos se recusavam a acreditar no que havia acontecido.
O impacto psicológico foi tão grande que, nos dias seguintes, houve relatos de jovens que cometeram suicídio após a morte do ídolo, algo que gerou enorme preocupação e levou líderes comunitários a fazerem apelos públicos por calma e cuidado emocional. A morte de Kurt Cobain marcou não apenas o fim de uma era musical, mas também a queda de um dos símbolos mais fortes de uma geração que se identificava com sua vulnerabilidade, sua honestidade e sua luta interna contra um mundo que parecia pesado demais. Após o anúncio da morte de Kurt Cobain, a comoção mundial foi imediata, mas com ela também vieram dúvidas, inconsistências e questionamentos que, até hoje, alimentam debates apaixonados entre fãs, jornalistas e investigadores independentes. A versão oficial, suicídio por arma de fogo, foi aceita pela polícia de Seattle, mas nunca encerrou completamente o assunto. A polícia e o início das contradições. Nas primeiras horas após a descoberta do corpo, a polícia catalogou a cena de forma acelerada. Aquele ambiente tinha todos os elementos de um suicídio, uma arma, uma carta e um histórico conhecido de depressão e abuso de drogas. Contudo, alguns detalhes começaram a gerar debates. A posição incomum da arma, virada ao contrário em relação ao corpo. A quantidade extremamente alta de heroína no organismo de Kurt, o suficiente, segundo toxicologistas independentes, para deixá-lo incapaz de manusear uma arma com precisão. A ausência de impressões digitais legíveis na arma, na caixa de munição e até mesmo na caneta usada para escrever a carta. Essas lacunas serviram de combustível para investigações paralelas que, com o tempo, se tornaram parte da cultura que envolve o mito de Kurt Cobain. O detetive Tom Grant e as acusações públicas. O detetive particular Tom Grant, contratado inicialmente por Courtney Love para encontrar Kurt durante seu desaparecimento dias antes da morte, tornou-se a figura central no questionamento da versão oficial. Grant apresentou diversas inconsistências que, segundo ele, mereceriam uma investigação mais profunda. Entre suas observações, Kurt supostamente planejava se afastar de Courtney, e havia indícios de que buscava mudar seu testamento. Bilhetes e gravações revelariam tensões entre os dois no final do casamento. Courtney, em alguns relatos, teria passado informações contraditórias sobre o paradeiro de Kurt durante os dias em que ele esteve desaparecido. O local onde o corpo foi encontrado, o estúdio de jardinagem, teria sido negligenciado pela polícia, que não realizou uma perícia completa. Embora as teorias de Tom Grant tenham sido amplamente divulgadas, especialmente na internet, elas também receberam críticas por falta de provas concretas e por se apoiarem em suposições. A última semana de vida. Linhas do tempo conflitantes. O período entre a fuga da clínica de reabilitação e a morte de Kurt permanece cheio de lacunas. Testemunhas afirmaram ter visto o músico em diferentes locais de Seattle. Há relatos dele caminhando sozinho por ruas isoladas, visitando amigos rapidamente e depois saindo sem dar explicações, indo a uma loja de armas para adquirir munição, embora tenha usado um nome falso no registro, entrando e saindo da própria casa em horários que os funcionários e familiares não conseguiam confirmar com precisão. Essas aparições desconexas criam uma sensação de que Kurt estava dividido entre pedir ajuda e ao mesmo tempo fugir completamente de qualquer contato humano. A carta, bilhete de despedida ou manifesto criativo. A carta encontrada ao lado do corpo se tornou motivo de intensas análises. Especialistas em caligrafia sugeriram que a parte inicial da carta parecia escrita como se fosse um manifesto sobre abandonar os palcos. As últimas linhas, que se encaixam diretamente como uma despedida, tinham um traço diferente do restante do texto, gerando suspeitas sobre a autenticidade integral da nota. Para alguns, a carta era claramente um desabafo final. Para outros, parecia justificar uma saída da indústria musical, não necessariamente da vida. Courtney Love e o peso da tragédia. A viúva, Courtney Love, tornou-se uma das figuras mais polêmicas de toda a história. Ao mesmo tempo em que era alvo de teorias que tentavam responsabilizá-la pela morte, também enfrentava seu próprio luto, a pressão da mídia e o cuidado da filha pequena, Frances Bean. Dias depois, Courtney fez uma leitura pública da carta de Kurt em um evento de homenagem, alternando momentos de tristeza com desabafos emocionais que dividiram opiniões. Enquanto alguns a viam como alguém devastada, outros a consideravam manipuladora. A intensidade dessas reações moldou a imagem dela por décadas. A filha que perdeu o pai antes de entender quem ele era. Frances Bean Cobain, com pouco mais de 1 ano de idade quando o pai morreu, cresceu carregando um legado gigantesco e uma responsabilidade emocional ainda maior. Anos mais tarde, em entrevistas, revelaria que nunca romantizou quem ele foi. O mundo perdeu um ídolo. Eu perdi um pai. Ela herdou parte da sensibilidade artística do pai e tentou transformar sua presença ausente em expressão visual e poética.
O impacto cultural e psicológico. A morte de Kurt foi um marco emocional para toda uma geração. Jovens que se identificavam com sua sensibilidade, sua dor e seu desconforto com o mundo sentiram como se tivessem perdido alguém próximo. A mídia se preocupou com o risco de um efeito contágio. Estações de rádio, psicólogos e entidades estudantis pediram cautela, reforçando que a morte do ídolo não deveria servir de inspiração para atos impulsivos. A tragédia de Kurt abriu espaço para discussões sobre saúde mental no meio artístico, pressão da indústria, uso de drogas, a responsabilidade da mídia diante de figuras vulneráveis, o legado vivo, mesmo na ausência. Apesar das teorias, dúvidas e debates intermináveis, uma coisa permaneceu indiscutível: Kurt Cobain se tornou uma figura eterna. Não apenas pelo som do Nirvana, mas pela presença inquieta, poética e visceral que marcou sua breve vida. Deixe seu comentário contando qual música do Nirvana mais marcou sua vida. Curta o vídeo para fortalecer o canal. Inscreva-se para mais histórias, curiosidades e homenagens a grandes nomes da música internacional.